Minha tarefa aqui hoje é tratar da teoria geral dos recursos. E agradeço muito pela oportunidade de estar me dirigindo a todas e todos com um tema que a mim me agrada muito. Porque, para mim, a ideia de recurso é uma ideia que está ligada à gênese do Estado de Direito democrático. Aliás, eu vou dizer que eu entendo que é Estado de Direito. Nós acostumamos a chamar de Estado de Direito democrático, mas para mim, ou é Estado de Direito ou nem democrático é. Porque a democracia é da essência do Estado de Direito, mas isso é um assunto para outra conversa, eventualmente. O que eu queria dizer a vocês é isso, que um sistema de controle ou revisão das decisões judiciais é muito importante para a manutenção da rigidez do Estado de Direito. Agora, a forma como esse controle pode se dar pode variar de um sistema jurídico para outro sistema jurídico, mas é de qualquer maneira de fundamental importância que ele aconteça, que ele exista, porque decorre da acertada, eu diria, constatação de que o julgador, dentro da sua condição humana, pode cometer equívocos, pode cometer erros. A atividade de interpor um recurso, como de regra, é uma atividade das partes no processo. E ela consiste, portanto, num ônus das partes, assim como também é ônus contestar ou impugnar especificamente cada um dos fatos que tenham sido deduzidos na petição inicial pelo autor. Os recursos podem ter em vista reformar, invalidar, esclarecer ou integrar a decisão que tenha sido por ele ou por eles impugnada, ou apenas parte dela, parte dessa decisão pode ser objeto desse pedido de reforma, desse pedido de invalidação e assim por diante. E há também, é bom esclarecer, alguns meios de controle das decisões judiciais que se instauram de ofício, quer dizer, em razão de previsão legal que assim o determine, como, por exemplo, é o caso da remessa necessária. E também há, diria eu, como meio de controle realizado de ofício, aquela hipótese na qual o relator profere uma decisão monocrática, a submete ao exame do colegiado sem provocação da parte. Quer dizer, é uma forma de controle exercida pelo próprio prolator da decisão monocrática. Agora, voltando aos recursos, eu diria que esses meios de controle das decisões necessariamente instaurados mediante iniciativa das partes se realizam por esse meio, por esse mecanismo dos recursos, por meio da impugnação das decisões judiciais. Eles podem, os recursos, ser considerados uma verdadeira extensão do direito de ação. Não há problema nenhum de se entender assim. Na medida em que só se interpõe recursos de decisões proferidas em processos que ainda não foram extintos, que ainda estão vivos, vamos dizer assim. No nosso direito, no direito brasileiro, decisões proferidas em processos encerrados são enfrentadas por meio de ações impugnativas autônomas, que são medidas absolutamente excepcionais e cabíveis nas estreitíssimas hipóteses de requisitos previstos em lei. Agora, e isso é muito importante para quem vai estudar recurso, se preparar para algum concurso, para algum exame e para entender o sistema, afinal de contas. Apesar de constituir uma faculdade da parte, diante do fato de ser voluntária a sua interposição, o recurso constitui também um ônus da parte, que cabe à parte caso queira obter um resultado mais favorável do que aquele que obteve com a decisão de que pretende recorrer,
ou evitar a estabilização de uma decisão que lhe tenha sido contrária, que lhe tenha sido desfavorável. O artigo 994 do Código de Processo Civil dispõe a respeito de quais recursos a parte pode pensar, dispondo que recursos são cabíveis no sistema jurídico processual brasileiro. Eu diria que em função disso, que as espécies recursais, elas são taxativamente previstas na lei. Isso quer dizer que não pode haver uma espécie recursal que não seja expressamente prevista no Código, na lei. Mesmo aquela cláusula geral que autoriza a celebração de negócios jurídicos processuais, prevista no artigo 190 do Código, que é muito interessante, e que confere ampla liberdade para que as partes celebrem acordos a respeito do procedimento, encontra limite, encontra freios, encontra uma barreira de sua aplicação em relação ao elenco de recursos previstos em lei. Um outro tema bastante interessante em matéria de teoria geral dos recursos, e eu vou provocá-los com isso, é aquele que diz respeito à distinção entre duplo exame e duplo grau de jurisdição. Nem todo recurso significa submissão ao duplo grau de jurisdição. O agravo interno, por exemplo, os embargos de divergência, outro exemplo, de recursos em que se transfere o conhecimento da matéria a outro órgão do mesmo grau de jurisdição. E nós temos hipóteses ainda em que a interposição do recurso sequer provoca esse duplo exame, como é o caso dos embargos de declaração. Então, nós não podemos afirmar que duplo grau de jurisdição, ou mesmo duplo exame e recursos estejam sempre reunidos, estejam sempre na mesma condição indissociável. Embora, reconheço eu, e é bom vocês observarem isso, parte da doutrina entenda que o duplo grau de jurisdição, como sendo que ele seria um princípio constitucional implícito com uma necessária decorrência do acesso à justiça, do devido processo legal, da garantia do contraditório, não é essa a concepção adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que em diversas ocasiões, em muitas decisões, tem reforçado que a Constituição contém disposições afastando a ocorrência do duplo grau de jurisdição. Tal como se passa, por exemplo, nas ações de competência originária dos tribunais, cuja decisão é atacável por recurso ordinário apenas em casos específicos. Nesse sentido, faço referência a um agravo regimental em recurso extraordinário 97-6178, de relatoria do ministro Dias Toffoli, que registrou que a Constituição Federal de 88 não erigiu garantia de duplo grau de jurisdição administrativa. Com efeito, diz a decisão, na jurisprudência da Corte não há no ordenamento jurídico brasileiro a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição. Não se retira, é bom que fique claro, do duplo grau a sua relevância constitucional, a sua importância no plano das garantias, especialmente do ponto de vista do devido processo legal. Agora, não se pode dizer que isso seja direto e que seja uma garantia autônoma. No âmbito do processo penal, as coisas se passam de outra forma e, evidentemente, eu vou entrar rapidamente nisso porque não é o meu objeto de estudos. Mas há disposição explícita na Convenção Interamericana de Direitos Humanos garantindo aos acusados o direito de recorrer da sentença para juízo ou tribunal superior. Agora, não há na Convenção uma regra semelhante no âmbito do processo civil. O juízo de admissibilidade dos recursos é outro tema relevantíssimo para o qual eu peço a atenção de todas e de todos. Em que consiste o juízo de admissibilidade dos recursos? Consiste na verificação, na análise,
na observação, usar, entre aspas, na checagem, pelo juízo competente, da presença de requisitos exigidos por aquela espécie de recurso de que a parte está se servindo, de que a parte tenha lançado mão para impugnar a decisão que lhe foi desfavorável. Eu diria que é um fenômeno muito parecido, mais uma vez, com aquele que ocorre no exercício do direito de ação. Na ação, o juiz só procederá ao exame de mérito, quer dizer, do pedido que tenha sido formulado pela parte na petição inicial, se superado com sucesso o juízo de admissibilidade. Quer dizer, se o juiz verificar que estão presentes as condições da ação, os pressupostos processuais e se não há ali a presença de nenhum pressuposto processual negativo. No caso do juízo de admissibilidade dos recursos, o que faz o órgão competente é verificar se estão presentes os pressupostos que, se ausentes, estaria desautorizado o conhecimento do recurso e determinando, consequentemente, em razão daquilo que se convencionou chamar de juízo de admissibilidade negativo, que o tribunal nem mesmo chegue a examinar o mérito desse recurso. O tribunal verificará se o recurso é cabível, se está presente a legitimidade para recorrer, se há interesse em recorrer, se o recurso é tempestivo, além de outros requisitos. Admitido ou conhecido o recurso, o tribunal, então, proferirá juízo de mérito, dando ou não provimento ao recurso interposto pela parte. O mérito do recurso. O que é o mérito do recurso? Muitas vezes, mas nem sempre, o mérito do recurso é o mesmo mérito da ação. Voltamos à ideia de ação. Na apelação, por exemplo, no recurso de apelação, se for julgado procedente ou se for julgado improcedente o pedido, o mérito do recurso de apelação será exata e precisamente o mesmo. Agora, no agravo ou nos embargos de declaração, como regra, o mérito do recurso não coincide com o mérito da ação. A regra geral é de que o juízo de admissibilidade seja exercido pelo juízo acuo, pelo juízo de interposição e pelo juízo ad quem, e que o juízo de mérito seja exercido uma única vez pelo órgão de julgamento, conhecido como juízo ad quem. Agora, há casos em que o juízo de mérito pode ser exercido pelo próprio juízo de interposição, ou acuo. Isso ocorre normalmente com um agravo no juízo de retratação e também pode ocorrer com a apelação, na hipótese do artigo 331 do Código de Processo Civil, que diz respeito ao juízo de retratação quando o juiz extingue o processo por indeferimento da petição inicial. Muito bem. E para que um recurso seja admitido, que pressupostos devem estar presentes? Que pressupostos devem ser demonstrados pela parte recorrente? São os tais pressupostos de admissibilidade, que podem dizer respeito ao próprio poder de recorrer, que são chamados de pressupostos intrínsecos, ou ao modo, à forma como esse poder é exercido. E aí nós estamos falando dos pressupostos extrínsecos. Os primeiros são os intrínsecos. Cabimento do recurso, legitimidade para recorrer, interesse recursal, ausência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. E os segundos são a tempestividade, o preparo, o pagamento das custas recursais e a regularidade formal do recurso. Em relação ao cabimento do recurso, o que se aplica aqui é o princípio da correspondência, quer dizer, para cada decisão há um recurso adequado. De uma forma muito rápida, de uma forma muito sintética, para as sentenças, que são aqueles pronunciamentos judiciais que, com base nos artigos 485 ou 487 do Código de Processo Civil,
que tratam das hipóteses de não resolução do mérito e de resolução do mérito, eles encerram a ação de conhecimento do procedimento comum ou extinguem a execução e, nessas hipóteses, caberá recurso de apelação. Agora, sob o regime dos recursos repetitivos do julgamento por amostragem, instituído não tão recentemente no nosso sistema processual, com grandes ganhos para a segurança jurídica, num recurso, o STJ, em entendimento diferente daquele que disse o legislador do Código de Processo Civil, por votação não unânime, definiu que o rol de hipóteses previstas no artigo 1015 é de, aspas, taxatividade mitigada, admitindo, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquela questão em recurso de apelação lá no final da ação em primeiro grau de jurisdição. Eu penso que essa orientação viola a taxatividade das espécies recursais, porque permite a criação o uso de um recurso de uma forma não explicitada na lei. Pessoalmente, tinha sugerido, desde a promulgação do Código de 2015, que havendo situação que pudesse gerar risco de graves danos decorrentes de uma decisão interlocutória não prevista no rol das agraváveis lá do artigo 1015, poderia a parte se valer do mandado de segurança contra ato judicial. Mesmo aplicável, e eu sei disso, a casos sempre excepcionalíssimos nessa seara, é uma garantia de caráter constitucional. Então, penso que não haveria nada de incorreto com o emprego da medida do mandado de segurança contra ato judicial. Mas não foi esse o posicionamento do STJ. Outra modalidade de pronunciamento do juiz são os despachos, que são irrecorríveis por sua própria natureza, na medida em que não contém conteúdo provisório. Se houver, e aqui foi feio, contém conteúdo, mas eu estou perdoado, né? Mas se houver algum conteúdo decisório, não se trata mais de despacho, e sim de decisão interlocutória. Então, é necessário sempre ter essa observação sutil para a presença ou não de conteúdo decisório. Repito, havendo conteúdo decisório, de despacho não se trata. Trata-se, isso sim, de decisão interlocutória. E é uma razão muito simples para isso. Se o prejuízo é o pressuposto para a possibilidade de interposição de alguma modalidade de recurso, porque é justamente o prejuízo que gera o interesse de recorrer, se não há decisão, não há prejuízo. E não havendo decisão e não havendo prejuízo, não há interesse em recorrer. Essa é a regra geral que se aplica no nosso sistema. Eu vou fazer referência a duas decisões do Superior Tribunal de Justiça. Afinal de contas, a doutrina pensa, tem o dever de pensar, tem o dever de escrever, tem o dever de suscitar reflexões, de refletir e suscitar reflexões e debates. Agora, o nosso grande laboratório é a jurisprudência. São os tribunais que dizem o que o direito é, efetivamente, o que a lei diz efetivamente. Então, em matéria de direito federal, nós temos que pôr os olhos sempre na atividade do Superior Tribunal de Justiça. Não que necessariamente concordemos, mas, afinal de contas, lá se dá a palavra final. E é com essa palavra final que o sistema vai se locomover. Até que o STJ altere sua posição, até que a lei mude, etc, etc. Mas é essa a destinação constitucional principal do Superior Tribunal de Justiça. Vejam bem,
Recentemente, num agravo interno ao recurso especial 1.763.032, a parte se insurgiu contra um despacho do ministro relator que determinava a intimação do agravante para o recolhimento das custas em dobro ou para comprovar, se fosse o caso, o direito à justiça, à gratuidade da justiça. O STJ decidiu, em conformidade com a sistemática processual vigente, que se tratava de um recurso, essa insurgência da parte, que não merecia prosperar, porque se tratava de despacho de mero expediente, tal como acabei de dizer, a natureza do despacho, que serve apenas e tão somente para impulsionar o andamento do processo. Mais recentemente, agora no dia 24 de junho de 2024, a primeira turma do STJ não conheceu de um agravo interno interposto num agravo em recurso especial 2.126.595, porque foi interposto contra despacho que indeferiu pedido de retirada de pauta, considerando a caracterização de erro grosseiro por interposição de um recurso manifestamente inadmissível. Agora, há um outro julgado, agravo interno, no agravo em recurso especial 1.683.603, cujo objeto do recurso girava em torno da possibilidade ou não de interposição de agravo de instrumento contra despacho que determinou a um cartório de registro de imóveis a se abster de realizar qualquer ato que visasse a consolidação da propriedade em discussão no nome do agravante, tornando sem efeito um ato que já havia sido realizado em decorrência de manifesto descumprimento de ordem judicial. Na perspectiva do ministro relator, o despacho aqui efetivamente continha decisão, quer dizer, possuía conteúdo decisório, sendo devida, portanto, a recorribilidade por meio do agravo do instrumento com a aplicação da taxatividade mitigada a que fiz referência logo antes. Nesse acórdão se registrou o seguinte: independentemente do nome que se dê ao provimento, é importante deixar claro que para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Então, considerando seu conteúdo decisório, o STJ concluiu que não se tratava propriamente de um despacho, ainda que tenha sido esse um nome dado pelo juiz, equivocadamente, ao seu pronunciamento judicial. Sobre os pronunciamentos judiciais, os acórdãos, eles se distinguem fundamentalmente dos demais pronunciamentos por um critério formal. Em regra, eles emanam de um órgão colegiado. Seus possíveis conteúdos também são variadíssimos. Podem consubstanciar-se no julgamento da apelação, no julgamento do agravo, no julgamento de embargos de declaração, no julgamento de embargos de divergência, de recursos especiais, de recursos extraordinários e assim por diante. Em algumas hipóteses, quando preenchidos os requisitos previstos na lei, os acórdãos dos tribunais podem comportar recurso ordinário, recurso especial ou extraordinário, conforme o caso que tenha sido julgado. As decisões do presidente ou do vice-presidente de tribunal que não conhecem de recurso especial ou de recurso extraordinário ali interposto para, se houver juízo de admissibilidade positivo, subir respectivamente ao STJ ou ao STF, desafiam agravo para o STJ ou para o STF. E acórdãos do STF e acórdãos do STJ, em algumas hipóteses muito estreitas, podem ensejar embargos de divergência. Os embargos de declaração, eles possuem características muito peculiares,
porque eles cabem até mesmo de decisões que a lei diz serem irrecorríveis, desde que estejam presentes, é claro, os pressupostos da sua admissibilidade. Eles não visam, os embargos de declaração, a alteração da decisão impugnada, como, por exemplo, a apelação, mas ao seu esclarecimento ou à sua integração. Só pode a decisão alterar-se em razão da interposição de embargos de declaração quando, por ocasião do seu julgamento e do esclarecimento ou da supressão de uma omissão, ocorrer naturalmente, consequentemente, essa mudança de conteúdo. É o caso, por exemplo, de quando a sentença se omite quanto à apreciação do fenômeno da decadência. Ao se acolher, via embargos de declaração, a alegação de decadência com a supressão da omissão, tornam-se inúteis os demais pontos da decisão recorrida. Cabem embargos, e é interessante isso, de declaração, inclusive de despachos de mero expediente. Muito bem. A doutrina, em geral, menciona a aplicação do princípio de que há um único recurso, unirrecorribilidade. E segundo esse princípio, contra cá ou diante de cada espécie de decisão judicial, cabe apenas uma modalidade de recurso. Mas essa afirmação deve ser vista com ressalvas, porque, vejam bem, cabem embargos de declaração contra todos os pronunciamentos judiciais, ainda que passíveis de outros recursos. Então, uma mesma decisão pode desafiar simultaneamente recurso especial e extraordinário, quando ela encartar, quando ela contiver à luz do que entende o recorrente, ofensa à lei federal e ofensa à norma constitucional. Em linhas gerais, é possível afirmar que o pressuposto do cabimento recursal estará ausente quando a decisão for irrecorrível ou quando, embora irrecorrível, a parte se valer do recurso incorreto. Isso é um problema complicadíssimo, sempre foi no processo civil. Agora, tem que fazer uma ressalva importante para vocês que me dão a honra de me ouvir neste momento. Se houver, quanto ao recurso, quanto à espécie de recurso aplicável àquela determinada decisão, uma dúvida objetiva e uma dúvida que, além de objetiva, seja razoável, incide aquilo que se convencionou chamar de princípio da fungibilidade. Segundo o princípio da fungibilidade, um recurso pode ser recebido em lugar do outro quando não caracterizado erro grosseiro ou má-fé por parte do recorrente, ao valer-se de uma espécie de recurso em lugar da outra espécie de recurso. Essa dúvida deve ser objetiva, quer dizer, não pode decorrer de um despreparo técnico ou do representante da parte ou de sua insegurança. Deve haver dúvida objetivamente demonstrável ou atestável por divergências nos planos da doutrina e no plano da jurisprudência sobre qual seja efetivamente o recurso cabível naquela determinada hipótese. A terceira turma do STJ, em fevereiro deste ano, decidiu sobre o tema em um agravo interno, em RESP, número 2.362.916. No caso, o recorrente interpôs agravo em recurso especial contra a decisão da presidência do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Agora, segundo os artigos 1030, parágrafo 1º e 1042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso especial somente é cabível contra a decisão singular do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido, que não admite o recurso especial, tribunal de interposição.
não se aplicando a fungibilidade por se tratar então de erro grosseiro. O Código, lá no artigo 1024, parágrafo 3º, o Código do Processo Civil, prevê explicitamente, expressamente, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade aos embargos de declaração e agravo interno. Prevê ainda a possibilidade de remessa do recurso especial ao STF ou de recurso extraordinário ao STJ, conforme se entenda, respectivamente, que o recurso especial trata de questão constitucional e que o recurso extraordinário suscita ofensa à Constituição, que se considera meramente reflexa. Prestem atenção aos artigos 1032 e 1033 do Código de Processo Civil. Muito embora se fale, em regra, aqui, nessa hipótese, do princípio da fungibilidade, na verdade, trata-se de um mecanismo criado pelo legislador de 2015, em boa hora, diga-se em boa hora, para que o recurso especial e o recurso extraordinário mudem de caminho, sejam redirecionados. Agora, numa hipótese ou no outra, quer dizer, tanto pensando que se trata de fungibilidade entre embargo de declaração e agravo interno, e nesse caso também, que eu acabei de me referir, o equívoco quanto à espécie recursal aplicável não gera o não conhecimento do recurso, independentemente de haver ou não dúvida objetiva. Nos outros casos, apenas se aplica a fungibilidade se o requisito, a dúvida objetiva, estiver efetivamente presente.